Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta segunda-feira, escutemos a palavra de Deus que ilumina a nossa vida e quer formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje, neste dia em que celebramos São Cornélio, São Cipriano, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 7 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 1 a 10. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena com a tua palavra e meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridades, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem, e ao meu empregado faz isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Amados e amadas de Deus, no capítulo 6 do Evangelho de São Lucas, Jesus tinha proclamado o discurso da planície, onde Jesus proclamou as bem-aventuranças, deu outros ensinamentos. Agora o Evangelho diz que Jesus entrou em Cafarnaum. Cafarnaum era um lugar onde Jesus, possivelmente através da casa de Pedro, Jesus tinha ali um apoio. Ali era um lugar central no ministério de Jesus. Jesus, diz o texto do Evangelho, entrou em Cafarnaum. O que Jesus encontra em Cafarnaum? Diz o texto do Evangelho, havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. Um oficial romano que tem um empregado. Como é que está o empregado dele? À beira da morte. Está doente? Está à beira da morte. Este oficial, amados e amadas de Deus, ouviu falar de Jesus e enviou alguns dos anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Amados e amadas de Deus, este oficial não é capaz de dar o que aquele empregado está precisando. Ele é um romano, ele é um homem que tem um certo prestígio, mas ele não pode dar àquele empregado o que ele precisa. Aquele empregado está lhe faltando a saúde. E aquele oficial romano, diz o texto do Evangelho, amava aquele empregado, mas não pode lhe dar o que lhe falta, a saúde. Ele recorre então a Jesus, manda esses anciãos dos judeus que fossem até Jesus. E é interessante como falam desse oficial romano. Eles dizem que ele era um homem que merecia que Jesus fosse até lá curar o seu empregado. Eles dizem, ele até nos construiu uma sinagoga. Era um homem, era estimado pelos judeus, era um homem que os judeus tinham por ele uma certa estima. Eles dizem, o oficial merece que lhes faça este favor, porque ele estima o nosso povo, ele até nos construiu uma sinagoga. Diz o texto do Evangelho, então Jesus pôs-se a caminho com eles.
Porém, quando já estava perto, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Amados e amadas, Deus é um homem de fé, um homem humilde, um homem que se julga indigno de ir até Jesus. Mas manda agora os seus amigos dizer para Jesus que ele não é digno que Jesus entre na sua casa, mas que Jesus diga uma palavra e o seu empregado ficará curado. Um homem de fé, um homem humilde, um homem de fé. O que faz Jesus? Mas ele diz ainda mais para Jesus, ele mostra que ele é um homem de fé, ele mostra que a sua palavra, ela cumpre aquilo que ela diz. Ele diz que ele tem soldados sob o seu comando, ele está debaixo de autoridade, mas ele tem soldados sob o seu comando, e quando ele diz para um soldado vai, ele vai, quer dizer, a sua palavra é obedecida. Quando ele diz para outro vem, o soldado vem. E quando ele diz ao seu empregado, faz isto, o empregado faz. Quer dizer, se ele, que é um simples oficial, a sua palavra é obedecida, quanto mais a palavra de Jesus. Aquilo que Jesus disser se realizará. E o Evangelho diz, ouvindo isso, Jesus ficou admirado, virou para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Quer dizer, nem no meio do povo judeu ele encontrou tamanha fé, mas encontra na boca de um oficial romano. Diz o texto do Evangelho, os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. A palavra de Jesus se concretizou, a palavra de Jesus realizou aquilo que ela continha. Amados e amadas de Deus, este oficial é exemplo para nós, tanto que nós respondemos sempre na liturgia antes da comunhão, nós usamos essa palavra do centurião romano antes de recebermos a Eucaristia. Homem de fé, homem humilde, homem que a sua fé é exemplo para nós hoje. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.